Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Petcast e hoje a gente tá com um convidado muito foda. Ele, que já foi um dos maiores do mercado de afiliados, está aqui com a gente. Galera, recebam o monstro, a lenda, Vitor Azeredo. O Vitor, ele já faturou 100 milhões com afiliado e agora ele vai te ensinar como você vai fazer isso no Pay After Delivery. Ele é um dos pioneiros do Pay After Delivery que está levantando essa bandeira e fazendo vários produtores terem um mega sucesso, resultado fora do normal. Vitor, muito obrigado por estar aqui no Paycast com a gente. E então, diga-nos, a lenda, o monstro, conte-nos sua história. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Sérgio Tales. É uma honra estar aqui, né? Já acompanhava o podcast e tal, muita coisa legal, muito rico. E agora fico muito feliz de poder vir aqui compartilhar com vocês um pouco aí do que a gente tem feito nesse mercado. Bom, estou um pouquinho velhinho já nesse mercado, né? Estou virando dinossauro, como o pessoal chama. Então, comecei em 2015, por meio de uma necessidade de ganhar mais e ter mais liberdade financeira, né? Como acontece, eu acho, com a maioria de quem tenta a sorte nesse mercado. E comecei a estudar, gostei muito, comecei a me apaixonar, ver que era real. Na época, o mercado não era tão popular quanto é hoje, então ainda se dizia que marketing de afiliados, isso é golpe, é pirâmide, aquela história toda. Pedi demissão de uma empresa que eu já estava há 8 anos. Pô, não faz isso. Eu tinha um cargo até de gerência lá. E começou a dar certo, né? Levei um mês para fazer minha primeira venda, né? Depois de um mês saiu a primeira. E aí consegui, fui melhorando, fui evoluindo. Até que, depois de um ano trabalhando em paralelo, ainda no emprego que eu tinha no digital, pedi demissão para me dedicar 100% ao digital. Tentei de tudo no início, como acho que todo mundo que começa. Tive blog, canal de YouTube, várias fontes de dados, fazia spam. Ficava o dia inteiro postando no Yahoo Respostas, link na época. Os mais antigos aí que vão se identificar. E até que comecei a aprender sobre Facebook Ads. E aí foi o que realmente eu me apaixonei, o que eu faço até hoje, me destaquei também nisso. Lancei um curso que na época foi um dos primeiros cursos para afiliados de Facebook Ads, voltado para afiliados do Brasil. O curso foi muito bem, tem um monte de aluno aí perdido até hoje que me conta nos eventos, que participou e tudo. E beleza, o negócio só foi crescendo, o curso deu certo, comecei a ser convidado para ser gerente de afiliados de alguns produtos, né, pela forma que eu ensinava meus alunos, os produtores viram, gostaram e começaram a me convidar. Cheguei a ser gerente de afiliados de 12 produtos simultaneamente, até que eu pensei, poxa, legal, estou fazendo esses produtos aqui desses produtores venderem, por que não ter o meu próprio produto? E peguei esse movimento de encapsulados também no início. Inclusive, fui afiliado do primeiro produto de encapsulado do mercado. E aí, legal, lancei meu próprio produto. Como eu já tinha uma rede de afiliados que me seguia, porque eu era gerente de afiliados, a galera veio. Muitos que hoje são tão gigantes no mercado, aí, com negócio próprio, com plataforma, com um monte de coisa. E aí não parei mais. Lancei um produto, deu muito certo, lancei outro. Aí comecei a trazer pessoas, criei uma empresa, que foi a VDN Online, e começamos a trabalhar até nos tornarmos a maior empresa de afiliados do Brasil, né? Formamos milhares e milhares de afiliados para esse mercado, lançamos depois outros produtos. Muitos desses afiliados depois viraram produtores, montaram seus próprios negócios. E consegui também ser eleito, em determinado ano, como o melhor profissional de Facebook Ads do Brasil, que me orgulhou muito, porque era algo que me apaixonei tanto, então fiquei feliz em ter conseguido atingir isso. E aí foi só crescimento, né? A empresa cresceu, muita gente, demos oportunidade para muita gente também. E quando foi ali, acho que mais ou menos em 2020, ali começou a pandemia e tal, nós fomos todos para o home office, ficamos ainda trabalhando assim durante um tempo. Até que, daqui a pouco, muitos dos que trabalhavam comigo começaram também a abrir seus próprios negócios, pela competência deles e tudo. E aí eu decidi
fazer um pouquinho do detox do digital, né? Tava ali, fiquei isolado, né, na pandemia e tudo. Eu falei, vou começar também a mexer com outros negócios, investir em outras coisas. Sempre fui muito insatisfeito. Por melhor que estivesse uma situação, eu sempre quis aprender algo novo. O que dá para fazer diferente em relação a isso? Sabe? O que dá para expandir? E aí comecei a trabalhar com marketplace fora do Brasil também, vendendo Amazon, por exemplo, em Europa, Estados Unidos, fazer outras coisas. Legal também, consegui aprender muito sobre isso, ganhei dinheiro com isso também. Aí depois, ainda com o comichão da insatisfação, abri uma loja física de produtos Apple. Também foi uma experiência ótima. Inclusive, até hoje, acho que tem 2 anos que eu fechei a loja, eu recebo mensagem de gente querendo comprar. É um produto com LTV bizarro, assim. A gente fidelizou muita gente. E aí, assim, me mantive com esse e outros negócios, fazendo o digital em paralelo, assim, mas até que início ali de 2023, meio de 2023, eu decidi voltar com tudo para esse mercado. Falei, legal, fiz outras coisas, satisfiz ali a minha vontade, mas o que realmente eu gosto, que foi o que me projetou mais, onde eu mais ganhei dinheiro, cresci, contribuí também, pude formar pessoas, foi no mercado de afiliados, com marketing digital. E aí voltei com tudo, constatei que o mercado havia passado por muitas mudanças, isso é importante falar. No início, nesse reinício, senti um pouco de, não dificuldade, mas, preciso me adaptar aqui, muita coisa está diferente e isso é normal e é ótimo. O mercado evoluiu, se sofisticou, a concorrência aumentou, o que eu acho excelente. E aí começamos a vender, até que em 2024, mais ou menos no meio de 2024, eu comecei a ver uma resistência por parte do cliente em comprar da forma que ele comprava antes. Então, o cliente chegava e, só pago se for na entrega, só quero pagar na entrega. Eu falei, mas como que é isso? Eu comecei a me aprofundar nisso, estudar mais sobre isso e tal, e até fora do Brasil, onde isso já é bem mais popular do que aqui. E aí foi assim que eu comecei a vender no Pay After Delivery, o pagamento após a entrega. Nessa mesma época, retomei o contato com o Thales também, eu falava há algum tempo. E aí a gente começou sempre trocando ideias sobre isso e tal. Começamos a fazer do modelo ali que eu tinha as condições na época. Fui aprendendo na base da tentativa e erro, né? O que custou dinheiro, mas faz parte do processo. Ô, Vitão, antes de você continuar a sua história, explica pra galera que tá assistindo o que é o Pay After Delivery. Porque, assim, quem tá no mercado entende, só que eu sei que tem várias pessoas que são de outros mercados, outros nichos, que estão vendo esse boom, aí todo mundo falando de Pay After Delivery, e não sabe o que é, nem como faz. Antes de você continuar a sua história, explica pra galera o que é o Pay After Delivery. Então, Pay After Delivery nada mais é do que, pegar na tradução literal mesmo, pagamento após a entrega. Então, o processo de vendas é muito parecido como no modelo tradicional, muitas vezes pelo X1, WhatsApp, apesar também dá para fazer com tráfego direto. Você faz a venda e o cliente recebe a mercadoria e só depois ele recebe o link e faz o pagamento. Então, ele não tem aquela barreira de ter medo de receber por ser golpe, que infelizmente é algo que aumentou absurdamente aí no mercado brasileiro de uns anos para cá, principalmente pós-pandemia, e as pessoas ficaram com medo de comprar. Então, o Pay After Delivery ele veio para quebrar essa objeção. Então, por isso que eu sempre repito que o Pay After Delivery é o modelo hoje mais fácil e lucrativo de vender na internet, porque realmente é. Se eu tenho lá 2 produtos, um cliente precisa pagar antecipado e o outro não, é óbvio que ele vai optar pelo produto que ele pode pagar depois, mesmo se for mais caro. Isso aí é um outro benefício do Pay After Delivery, você consegue vender com um ticket mais alto, porque o cliente tem mais confiança de saber que ele não vai levar um golpe, que ele vai realmente receber e tudo isso. Não, maravilha. E assim, Vitor, a gente tem vários clientes aqui que rodam o Pay After Delivery na Pay, né? Hoje a gente tem a melhor tecnologia do mercado. E eu tenho vários clientes que vieram do modelo de X1, eles já eram grandes no X1, e aí quando descobriram esse modelo de Pay After Delivery,
eles basicamente diminuíram o CPA em 3 vezes. Exatamente. Ou seja, eles têm 3 vezes mais de ROAS. Então, realmente, eu acho que hoje, para quem está começando, tanto um produtor ou um afiliado, esse modelo é o mais lucrativo. Tem seus desafios. A gente está ajudando muito aqui lá da Peite com tecnologia, com relacionamento, e eu acredito que esse mercado ainda vai evoluir bastante. Agora você pode contar a sua história, se você quiser. É. Mas não, eu cheguei até a minha trajetória até culminar com o PFT Delivery, que é hoje o que é o meu principal foco, né? Tanto na venda dos meus próprios produtos, né? Tenho meus produtos, afiliados que vendem, outros produtores que a gente mentora também. E é verdade, que nem eu falei, quando começou, por ser um modelo novo, era tudo muito manual. Então, planilha, sabe? A gestão era mais difícil e creio que até por isso também a inadimplência era tão alta. E quando você trouxe a novidade, né, de que a Peite ia implantar o checkout já próprio para isso, foi muito bom porque realmente facilitou muito o processo. Então, você faz o agendamento ali dentro, o cliente, a mercadoria, o rastreio atualiza automático, a mercadoria chega, já vai o link para o cliente. Então, isso facilitou muito a nossa vida e fez com que, consequentemente, a taxa de inadimplência baixasse. Realmente, esse resultado que você está falando é verdade, porque é uma venda fácil de fazer. Se a oferta estiver bem estruturada, que isso aí é coisa que a gente já faz desde sempre, então, algo que eu particularmente amo fazer, que é a construção de oferta, funil, conversão, beleza. E aí a gente encontrava a barreira de, mas se eu não receber... Isso começou, no início era um ou outro, isso começou a crescer. Então, com esse novo modelo de vendas do PFT Delivery, a gente acaba com essa objeção. Então, que, na minha opinião, é uma das realmente maiores. É muito mais fácil vender. Até depois da pandemia, né? A gente teve uma ascensão de novos consumidores, né, online. Só que novos consumidores, consequentemente, mais golpes. E o consumidor ele vai ficando mais sofisticado até por conta dos golpes que estão ocorrendo. O PFT Delivery consegue realmente vencer essa barreira, né? E, Vitor, você vai contar a sua história e vai contando como é que funciona o PFT Delivery. Vai ter que ser assim agora. E, Vitor, como é que qual o lance dele? Ele vai ser melhor na conversão? Ele vai ser mais fácil do produtor trabalhar? Qual é a grande diferença que o produtor vai ter aí? Então, eu vou falar sobre isso. Eu acho que precisa contextualizar. As pessoas perguntam, né? Toda vez que começa uma novidade no mercado, as pessoas questionam, mais uma modinha, mais uma coisa, mais uma onda e tal. E eu acho que é importante a gente pensar em por que o PFT Delivery surgiu, como que é isso, como nós chegamos até isso. Que nem eu falei sobre golpe. É só por causa de golpe? Não, não é só por causa disso. Esse é um dos fatores que tem um peso forte, mas existem outros. A própria sofisticação do mercado. Então, as ofertas evoluíram. Antes você fazia uma ofertinha simples, do produto físico, o potinho lá, muito mal construído, e o produto arrebentava de vender, muitas vezes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, dificilmente você tem um monoproduto, são kits com ofertas mais bem elaboradas. A concorrência aumentou, né? Lá atrás eram 3 plataformas ou menos, hoje são múltiplas. Número de afiliados, de produtores, o mercado ele evoluiu, se sofisticou. Dentro disso, você precisa criar diferenciais para continuar vendendo e vendendo com margem. Então, isso é um ponto, sofisticação do mercado. Outro ponto, questão realmente dos golpes, como a gente falou já, e que você pode olhar em números estatísticos, isso cresceu absurdamente. Se eu não me engano, só em 2024 teve um crescimento de 65% em golpes online. Tem outros números também que são assim alarmantes. Trouxe desconfiança para a população. E também tem uma outra questão, que é o Brasil, ele naturalmente, assim, né, a gente tem um padrão de seguir tendências do mercado de fora e principalmente americano. Então, esse modelo ele começou a ganhar muita força já. Geralmente, a gente tem um delay de 5 anos para o que dá certo lá e depois o que vem para cá, né? Então, lá eles não chamam PFT Delivery, eles chamam Buy Now, Pay Later, né? Pague
compre agora, pague depois. E já o mercado consolidado. Na Austrália teve um movimento forte também sobre isso, e depois cresceram, expandiram a Europa. Tanto que esse é um mercado que fatura hoje em torno de 30 bi de dólares no mundo, com a previsão de chegar em 168 bi de dólares até 2032. Quer dizer, então, está em franca expansão esse modelo de negócio. E chegou aqui para o Brasil, né? Então, é natural que o modelo que está dando certo também a gente, por esses fatores todos, acabe adotando, né? Inclusive, em detrimento do próprio cash on delivery, que aí também acho que vale a pena explicar essa diferença, que o pessoal confunde. Legal, cash on delivery, pay after delivery. E a maioria das pessoas acham que é a mesma coisa. E não é, tem suas diferenças. E algumas delas são bem importantes. Como, por exemplo, cash on delivery, para você montar uma estrutura de cash on delivery, é muito caro. Você precisa ter bases em várias cidades, várias capitais, onde a entrega é feita geralmente via motoboy e o cliente paga na hora da entrega. Bom, aí com isso você tem uma limitação do número de cidades atendidas, porque o Brasil é um país continental. Então, para você chegar em todas, tem cidades, sei lá, Santarém, no Pará, que você só chega de barco. Então, não tem como o motoboy ir lá entregar, mas o correio chega no Brasil todo. Então, esse é um grande diferencial. Pay after delivery para o cash on delivery. Outro, o cash on delivery precisa que o cliente esteja em casa na hora para pagar a mercadoria e poder receber. E, as pessoas trabalham, acontece um monte de coisa, e aí volta a mercadoria, aí vai de novo, e cada vez que volta é uma multa e tudo mais. No Pay after delivery, não. A mercadoria chega, fica na portaria, fica com o vizinho. Então, existem outras diferenças, além de taxas muito altas no cash on delivery. A galera tá com bastante, por exemplo, aqui em São Paulo, a galera tem bastante medo, né, do golpe de maquininha de motoboy, por exemplo. Também, é mais uma questão. Tem um outro problema também, que quando você escala vira um grande problema. Você tem um estoque, você tem que colocar seu estoque para 20 cidades. Exato. E aí você tem que ter um caixa muito maior alocado em seu estoque. Então, por exemplo, o produtor que começou agora, recentemente, vamos botar, ele mandou fazer o primeiro produto e fez uma levada de 1.000 potes. Isso é insuficiente para você distribuir para todas as bases, né? Então, você às vezes se sobreestoca numa base que talvez nem venda tanto, e sem contar que você fica refém de poucas plataformas que prestam esse serviço com taxas relativamente altas, enquanto que no Pay after delivery você tem a liberdade também de escolher tanto a plataforma, no caso, por exemplo, hoje eu vendo 100% pela Payt, que além do atendimento, suporte, o checkout otimizado para Pay after delivery, a taxa e o prazo de recebimento também são excelentes, né? Então, tem essa liberdade de negociação. O frete, por exemplo, eu faço a minha própria logística. Eu tenho logística em São Paulo, inclusive faço para outros produtores também. Eu consigo fazer uma cotação na hora do envio para enviar por correio, por transportadora, pagar um preço mais baixo. Se eu ficasse no cash on delivery, eu sou obrigado a me prender naquela taxa que eles oferecem. Então, existem vários outros fatores também que tornam o Pay after delivery uma opção mais econômica e mais escalável em relação ao cash on delivery. Só de você poder atender o Brasil inteiro, o que torna as campanhas mais baratas também, inclusive. É outro ponto. No cash on delivery você restringe as cidades, restringir o público. CPM aumenta. Aumenta, ainda mais agora com a atualização do Facebook. O Facebook não quer mais que você diga para ele o que ele tem que encontrar, o público que você vai segmentar. Ele com a inteligência artificial, ele está dizendo para você, olha, coloca só o básico aqui e deixa o resto comigo. Então, quando você restringe, sobe o preço. E por isso esse modelo, eu não tenho dúvida de dizer que ele vai crescer. Em 2025 agora, ele começou esse movimento maior. A gente fez agora uma imersão, inclusive, com foco em Pay after delivery, que vocês estavam lá, foram patrocinadores. E eu não tenho dúvida que para esse ano, para os próximos anos, isso vai se consolidar como um modelo muito forte, talvez
chegue ali a primeira opção, como está acontecendo em outros países, como eu falei aqui, onde esse modelo tem crescido e o cash on delivery, que também existe lá, tem regredido. E também assalto, a motorboy, tem tudo isso. Ainda tem esse fator. Exato. Então, assim, as pessoas tendem a ser resistentes, às vezes, quando tem uma novidade. E é normal, tudo bem, você olha, vê como é que vai ser. Só cuidado, porque às vezes você resiste demais, espera tempo demais e perde o time. Exatamente. Né? E o PF Delivery, né, Vitor? Ele é, cara, uma coisa assim, sem atrito pro comprador. Então, tipo, você precisa fazer uma linha de raciocínio muito complexa. Olha, tá ali, o cara vai chegar, vai fazer o pedido, vai ver que tá tudo certo e depois vai fazer o pagamento, né? Uma coisa Não tem barreira. Exato. Primeiro que tira aquela barreira psicológica de meter a mão no bolso na hora. É igual, fazendo uma comparação aqui um pouco, é igual o cartão de crédito. A pessoa compra no cartão e para ela é mais leve comprar no cartão do que comprar no dinheiro, porque ela não está metendo a mão no bolso na hora. Ela esquece até que a fatura vai chegar. Mas acontece isso, não acontece? Sim, com certeza. O PFT Delivery tem um pouco desse psicológico também. Não, não preciso pagar agora, eu vou pagar depois, beleza. Então o cliente pagou, tá com o produto na mão, viu? Ah, legal. Ele se sente muito mais seguro de pagar e mais confortável, não tem aquela pressão de pagar agora e tal. A venda flui com mais naturalidade, o custo é menor. Hoje, até para falar de números, a gente vende essencialmente pelo WhatsApp, tá? Então, assim, a média, a cada 20 conversas que chegam, a gente faz um agendamento de vendas, tá? Pensando aí num custo médio de conversa entre R$ 2,50 e R$ 3,00. Aí você faz aí a conta. Com ticket médio de venda, em torno de R$ 400, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aquela continha de padaria aqui. Vamos botar a conversa... 5%, né? De conversão ali. Vamos botar lá. Cada 20 conversas será uma venda. Legal. Uhum. Então, 20 conversas. Vamos botar que eu paguei R$ 3,00 em todas elas. Geralmente dá menos. Mas então a gente está falando de... A cada R$ 60 eu faço uma venda de 400, né? Aí vamos colocar, legal, isso para produtor. Ok. E para afiliado? Divide por 2. Gastei 60, fiz 200. Ah, legal, mas tem cliente que não paga. E aí, como é que faz? E aí, continua dando lucro? Legal, vamos pegar aqui 200, vamos botar um produto que ele está com estrutura bem feita, de cobrança, de pós-venda, de fechamento de venda, ele vai ter aí uma taxa de inadimplência de 20% para baixo. Produto que está rodando ali sem nenhuma organização, lógico, vai ter mais do que isso, como eu tinha no início. Mas uma vez que você estruturou tudo, vamos falar aqui em 20%, sendo que é perfeitamente possível você conseguir menos que isso. Tem produto aí com menos de 10% de taxa de inadimplência. A gente tem cliente aqui, Vitor, tá com 3% de inadimplência. 3%. O cara tava em 5, baixou para 3. Temos alguns, né? Claro que ele começou com 15, aí foi baixando, foi entendendo ali o game, né? Acionou o nosso sistema de cobrança e a gente conseguiu baixar hoje. Último mês eu peguei o feedback com ele, né? 3% de frustração, né? Que é a inadimplência que chama. Então, dá para fazer sim uma operação saudável e altamente lucrativa. E finalizando a quantia de padaria, então beleza, R$ 400. Afiliado, 200. Ah, 20% não pagou. Legal, tira 20, deu 160. Gastei 60, voltou 160. Quem faz tráfego direto hoje sabe, cara, ROI de 30%, ROAS de 30% é lindo. É lindo. Não é mais que nem antigamente, que 100% a gente era ruim, pausava a campanha, né? Assim? Isso aí. Dava 200, 300. Isso acabou, faz muito tempo. Então, assim, você conseguir hoje um resultado desse, né, principalmente o afiliado que está começando e tudo mais, e para produtor maior ainda, né? Falei do ticket de R$ 400, você tira 20%, sobra 320, investindo 60. Quer dizer, então assim, é um modelo que... Surreal. É surreal, mas é tempo que a gente não vê algo assim. Eu me sinto voltando ao ROI de 2017. Isso, cara. Que a gente fazia isso. Que tinha CPC de 2 centavos. Isso, exatamente. E pegando esse gancho aí, né, Vitor, de Facebook e tráfego, tá?
Vamos dar uma visão geral aqui para a galera como é que funciona ali a criação de anúncio, como é que funciona ali a estrutura ali no Facebook para o Pay After Delivery. Tá, então, como eu falei, a estrutura ela não é muito diferente do modelo tradicional. Você vai criar lá o seu anúncio, preferencialmente vídeo. Tá? Hoje em dia, vídeo tem performado e o Facebook tem dado mais preferência, vamos dizer assim, em relação a vídeos do que imagens. O anúncio ele deve gerar curiosidade, deve ter um gancho inicial. Nos primeiros 3 segundos, você tem que prender a atenção dessa pessoa para falar do produto e tudo mais. Destacar no anúncio essa questão de que o cliente só paga após receber, porque é um diferencial. E você vai mandar a pessoa para o WhatsApp. Campanha, quem for fazer campanha de vendas. Isso é importante dizer, porque o Facebook ele dá para você aquilo que você pede. Você pediu engajamento, ele vai te dar engajamento, vai te dar um monte de gente conversando com você, que adora conversar no WhatsApp, mas não vai comprar nada. Você pediu tráfego, ele vai te dar tráfego, vai encher de gente que clica, mas não compra. Então, o que você quer? Eu quero vender. Então, você faça uma campanha para vendas, com otimização, com meta de objetivo dentro das vendas, pode ser para conversas ou para conversões. As duas formas convertem. Conversões, você vai pagar mais caro. Pode acontecer de você pagar R$30 por conversa. Nossa, impossível. Só que você vai receber um público altamente qualificado. Só que estou até falando, acho que pouca gente faz isso. A galera, pelo que eu vejo do mercado, faz campanha de engajamento e conversas. Aí ele recebe um montão de lead, pagando R$1,50 no lead e tal, e fala com 200 pessoas para conseguir fazer um agendamento. Beleza, funciona? Funciona, só que você tem muito mais trabalho para conseguir o resultado final. Aí legal, aí você tem campanha de vendas com meta de objetivo e de conversas. Aí já melhora, você paga um pouquinho mais na conversa, mas já é um público mais qualificado. E por último, você tem a melhor de todas, que é a campanha de vendas com objetivo de conversões. Vai entrar bem menos gente, mas um público mais qualificado, tanto para fazer o agendamento como para pagar depois. Então, para a galera que está assistindo aí, testa isso, não fica assustado ali quando começar. Nossa, já gastei R$25, não entrou nenhuma pessoa. É normal, mas a boa parte das que entrar vão comprar. É o público qualificado. E depois que otimizar, então, aí vai embora. É sucesso. Exatamente. Então, tem que aprender a trabalhar, entender também as mudanças que a própria plataforma passou. O Facebook, o Meta Ads. Hoje não adianta mais você ficar ali colocando um monte de objetivo, de detalhamento por interesse. Né? Objetivo não, interesse. Funcionava muito bem em 2018. Hoje não funciona mais. Tanto que simples, né? Tanto que em algumas contas nem habilitado está mais. O Facebook está tirando isso fora. Né? Ele quer que você deixe o pixel dele, a inteligência artificial dele trabalhar para você. Então, precisa se atentar para isso. E o criativo, hoje, passou a ter uma importância muito maior do que tinha antes. Inclusive para a segmentação. Porque quando você ele te diz para você anunciar para um público amplo que ele vai procurar os potenciais clientes para você, então o teu criativo já tem que estar trazendo a mensagem. Inclusive no Instagram também, falando de tráfego orgânico, é assim, você quer atingir quem? Quer atingir público de marketing digital. Então você começa um vídeo falando, ô pessoal, aí galera do marketing digital, afiliados, vou trazer aqui uma dica que se você quer ter sucesso nesse mercado, me acompanha. Isso, no início do vídeo, mostra para o Instagram e para o Facebook sobre o que você está falando e para quem ele deve entregar o anúncio. Texto também, você pode colocar ali. Então, segmentação, esquece interesse. Quer ajudar o Facebook a te entregar o resultado mais rápido? Criativo, bem feito. Então, algumas dicas, não dá para entrar tudo na parte técnica aqui, mas acho que deu para trazer uma baita aula. Alguns insights aqui de muita coisa que eu sei que a galera não faz. Sim. E, Vitor, para a galera, assim, sempre tem essa questão do Facebook de ter que ter uma mega contingência. Tem uma diferença de como funciona a contingência? É mais leve, é pior? Então, isso também é uma vantagem de trabalhar com o WhatsApp. Primeiro que o Facebook hoje está numa fase boa, né? Tem época que o tio Mark está mal-humorado, que
Eu, por exemplo, tenho mais de um ano que eu não tenho uma conta sequer bloqueada. A gente está falando de um cara aqui que já perdeu mais de 1.000 contas ao longo desses 10 anos aqui no mercado. Então, assim, campanhas para o Facebook, para o WhatsApp, né? Dificilmente você vai ter bloqueio. O que acontece hoje é de, às vezes, rejeitar o anúncio. Então, foi um anúncio ali que ele acha que infringe as políticas, ele rejeita e fala para você editar, principalmente conta mais quente. Dificilmente ele vai bloquear. Já teve Legal. anúncio que ele rejeitou 10 vezes o mesmo anúncio e não bloqueou a conta. Aí eu vou lá, altero e tal. Então, você está bem tranquilo, não precisa mais ter aquela loucura de o cara ter que ter um monte de conta. Tem lá um perfil, mais uns 2 ali para contingência, para se acontecer alguma coisa e anuncia tranquilo, ainda mais mandando para o WhatsApp, que você não vai ser bloqueado. E Vitão, você já explicou aí como é que faz o tráfego, né? Todas as etapas ali, aumentando o nível de consciência do cliente, trazendo leads mais qualificados. Beleza, aí o lead chegou no WhatsApp. Qual o próximo passo? Como é que faz uma boa conversão ali no WhatsApp? Quais são os Legal. passos que você acha que são cruciais? Legal, isso é interessante. Aí tem alguns pontos que a gente tem que considerar. Antes a gente usava a página de vendas, né? Na página de vendas continha a nossa oferta. Era ali que a gente precisava comunicar, e existe ainda, lógico, né? Ainda tem as páginas de vendas, mas a gente precisa tentar trazer esse conteúdo que a gente usava na página de vendas para dentro do WhatsApp com o tipo de linguagem do WhatsApp. Então, por exemplo, não adianta você pegar e printar a página de vendas e mandar todas as fotos para o lead ali que não vai converter, não é isso. Mas você precisa passar por todos os pontos da oferta dentro do WhatsApp para, no final, gerar a conversão. Para isso também é importante conhecer o seu público, né? Para que tipo de produto eu estou vendendo e para quem eu estou vendendo. Então, por exemplo, se eu estou vendendo para a senhorinha acima de 50 anos, classe D e E, de vários lugares do Brasil, não adianta eu falar uma linguagem super técnica que não vai conectar com ela. Então, isso é uma coisa. Então, a pessoa chegou no WhatsApp, né, saudação ali, cumprimentou. Eu recomendo que sempre após esse primeiro contato, você já faça uma pergunta estratégica. O que é uma pergunta estratégica? Que vai te dar um gancho para você poder depois vender para essa pessoa. Então, por exemplo, vamos falar aqui de emagrecimento. Né? Então, a pessoa chegou, opa, aqui é fulano de tal, vou te atender aqui hoje. Vou ser bem rápido, me dá só 5 minutinhos da tua atenção, porque as pessoas também estão acostumadas já com esse monte de funil. Isso é o detalhe, os funis hoje precisam ser mais objetivos. Você que é produtor e não está vendendo, teu funil tem 1 milhão de mensagens, precisa rever. Isso não está mais funcionando, os clientes também já estão sabendo. Então, no emagrecimento, legal, você está acima do peso e tal, quantos quilos você gostaria de perder? Um exemplo de pergunta estratégica que poderia ser, eu quero perder 30 quilos, 25 quilos, tá? Legal, então você que é uma pessoa que tem um problema sério ali de obesidade e tal. Isso lá no final do funil, aí mostrei as ofertas, vou querer um frasco. Opa, peraí, mas ela falou que você perder 25, então um frasco não resolve o problema dela. Então aí a gente vai tentar fazer o upgrade dessa venda, e vai tentar, inclusive por ligação também, que funciona muito bem. Outro exemplo de pergunta estratégica, e aí a gente entra numa parte de, falando de sofisticação do mercado, funis ramificados. Por exemplo, vamos colocar aqui um produto para dores, que é um nicho que a gente sabe que está bem alto, um nicho que está muito bom. A pessoa chegou no funil, então o meu produto, olha, qual é o seu maior problema? São dores articulares? É gota? É reumatismo? É artrite? Então a pessoa respondeu, eu tenho problema de gota. Legal, então eu construí o funil de modo a eu direcionar para a dor principal da pessoa. Produto de beleza, atende cabelo, unha e pele. A pessoa chegou no funil, qual a sua maior dor hoje? O que você acha que precisava te ajudar mais esse produto? É o cabelo que está caindo? São as rugas? Aí a pessoa vai te dizer, são as rugas. Então, meu funil vai direcionar para rugas. Eu vou citar também cabelo e unha como subbenefícios, mas o meu foco vai ser em ruga, para eu tocar na dor da pessoa. Outra coisa, construção de oferta voltada para benefício, não para característica do produto.
Isso eu vejo a galera errando todo dia na construção da oferta. Então, sei lá, vamos pegar aqui esse microfone aqui que eu estou falando nele. Aí vamos botar que eu vou vender esse microfone para você como um vendedor que cita características, que é a maior parte do que as pessoas fazem. Então, vamos lá, Thales, Sérgio, vou vender para vocês esse microfone, é um microfone aqui, um material plástico com aço. Esse aço dele veio da Argentina, aço, não entendo nada disso aqui, mas 18 milímetros, com essas pecinhas aqui, elas têm durabilidade, o plástico dela de resistência, bababá. O que isso comunica para você? Nada, eu estou falando só do meu produto, cara. O que você quer saber? O som é bom? Deixa ruído? Deixa chiado? Capta bem o áudio? É limpo? Então, Sim. ou seja, o benefício final que você quer saber. Você não quer saber as características técnicas, e a galera erra muito nisso. Chega dentro do funil, o produto tem a fórmula X, que foi feita lá na Groenlândia, e fala do produto. Mas peraí, você precisa tocar no benefício. Eu vendo cápsula que contém quitosana, piscina, espirulina e por aí vai, ou eu vendo bem-estar, autoestima, aceitação. Muda o prisma, entendeu? Total. Esqueçam características, embora você possa citar em algum momento, mas foco no benefício. A transformação, isso é que importa para a pessoa, na transformação. Então, isso é um detalhe de construção da oferta dentro do funil. E aí, lógico, você vai apresentar o produto com essa linguagem de benefício. Você precisa trazer prova social, tá? Vídeo, imagens. Não existe oferta que vai converter sem prova social. Tentar incluir algum tipo de escassez ou bônus para esse cliente também dentro desse funil. Legal. E, no final, fechar a venda. Outra coisa que vale a pena te falar, falo pelos cotovelos, podem cortar. Pode tacar pau, que conta segredos aí. A gente está na era da automação, né? O pessoal quer automatizar tudo cada vez mais, e agora com inteligência artificial também. Então, o pessoal quer automatizar. E legal, isso é ótimo e é necessário, mas a gente não pode esquecer que tem pessoas do outro lado. Então, o que eu recomendo? Uma mescla entre automação e humanização. Então, você tem um funil, a pessoa está ali correndo o funil. A pessoa te fez uma pergunta e aí você não está nem aí, deixa o funil correr até o final. Pô, a pessoa pode até converter, mas responde a pessoa, né, a dúvida dela, né, conversa até o final, interage, mostra que você está realmente interessada no problema dela, da dificuldade dela. Se for possível, liga, né, e você vai ver que a conversão vai aumentar muito. Ah, mas dá menos escala. Às vezes não. Às vezes você vai mandar automação para 200 pessoas e vai sair uma venda, enquanto que se você conseguir mesclar e humanizar um pouco mais seu atendimento, você vai precisar de 30 pessoas para fazer as mesmas 2 vendas. Inclusive, eu falei da estatística de 20 conversas para uma venda, um agendamento, entre 20 e 25. Afiliados nossos e até o tráfego interno que liga para o cliente, ali chega na metade do funil, ele liga, ou no final, então, é obrigatório, tem que ligar. Esse número cai para 10, 12 conversas para um agendamento. Top. Só de ligar, entendeu? Então, assim, é você entender, quebrar o gelo, mostrar que você está ali preocupado e tal, faz uma diferença absurda. Tá? Então, no funil do WhatsApp é isso. A gente tem as ferramentas todas de conversão adaptadas para o WhatsApp, adaptadas para a linguagem do cliente, foco em benefícios, proposta única de vendas, que eu não falei aqui, outra coisa, a PUV. Todo mundo, quando vai... Isso aqui eu falo na mentoria que eu cobro 50 mil para produtores para falar isso aqui. Mas proposta única de vendas. Isso é um conceito de marketing pouco aplicado hoje em dia. O que as pessoas fazem? Ofertas genéricas, né? Então, vamos lá, emagrecedor. O que é uma oferta genérica e como a maioria das pessoas faz?
produto emagrecedor que queima gordura e acelera o metabolismo. Isso é uma oferta comum, todo mundo faz igual, é desse jeito, ok. O que é uma oferta com uma proposta única de vendas, né? Você pode colocar único emagrecedor do mercado com 16 componentes ativos, e aí você foca no benefício, que queima gordura, regula a digestão, faz efeito detox, inibe o apetite em até 36 horas após o início do tratamento e faz com que você perca 5,7 quilos em no máximo 30 dias. Então, isso é uma proposta única de vendas, específica, com números. Precisa ser algo que torne o teu produto único. Que emagrecedor tem um monte. O que esse emagrecedor tem de diferente? Aí você precisa trabalhar, pensando em qualquer produto, tá? Precisa trabalhar e trazer a proposta única de vendas. Vamos... É tipo a Peite. Eu ia falar isso, para você dar um exemplo da Peite. O nosso PUV é troca o link de checkout e comece a dobrar o seu faturamento, que é basicamente o que a gente faz, né? A nossa taxa de conversão do checkout, a nossa aprovação de cartão de crédito e todo o background de relacionamento que a gente ajuda o nosso cliente. A gente tem vários cases aqui, né? Que o cliente, cara, ele troca o link de checkout e em um mês ele dobrou o faturamento, né? Exato. Tem a parte também do nosso traqueamento de Pix, né? Que é muito bom, muito claro. Então, o gestor de tráfego começa a tomar decisões melhores. Isso faz ele baixar o CAC. Se ele baixa o CAC, ele tem mais lucro, ele consegue investir mais. Então, o nosso PUV é esse. Troca o seu link de checkout e comece a dobrar o seu faturamento. Então, e a gente vai pensar no seguinte, coisa que eu sempre provoco lá os produtores das quais eu mentoro. Você vai entrar no mercado concorrido, assim como o mercado de plataformas hoje também é concorrido. Qual é o seu diferencial competitivo nesse mercado? Porque... acho que ontem mesmo chegou alguém para mim falando, estou lançando uma plataforma. Falei, legal. Qual o diferencial competitivo? Por quê? Taxa, a gente tem as plataformas hoje que tem taxas baixíssimas, até menor do que a Page. Mas aí tem que ver outras coisas. Em que eu quero me posicionar? Em que eu quero ser referência? É a menor taxa? É o melhor atendimento? É o melhor checkout? É a melhor usabilidade? É a que mais fornece relatórios precisos, né? Que forma o produtor, que tem outras opções dentro do ecossistema que o produtor precisa, como televendas, como alguma outra coisa. Então, toda empresa que pretende entrar e ter alguma relevância no mercado concorrido, e aí a gente está falando de plataforma, pode falar de um produto físico, serve para a mesma coisa. Precisa pensar qual é a minha proposta única de vendas, qual é o meu diferencial competitivo. Então, por exemplo, eu agora vendi em outras plataformas durante muitos anos, ganhei prêmios, fiz tudo, e agora estou trabalhando com a Page e estou gostando bastante. E, por exemplo, eu já trouxe aqui, estava falando com o Thales hoje, algumas questões. Por exemplo, realmente a taxa de aprovação do checkout é muito alta, né? Dificilmente você tem cartão recusado e tal. A taxa de chargeback é baixa, né? Praticamente você não tem, dificilmente também. O checkout, você tem a opção de customizar e ele é simples. Por exemplo, tem produto que converte muito bem com checkout de um passo só. Tem produto que converte melhor com checkout de 3 passos. Aí você tem que testar, isso varia de nicho para nicho, de produto para produto. Exatamente. Tem a questão do relacionamento. Quando eu comecei, por exemplo, a gente conversou, eu estava falando sobre PFT Delivery e tal. E aí, cara, que dá para fazer um checkout disso e tal, não sei o quê. E aí, tava lá o checkout, pronto e com as funcionalidades. E ainda hoje, a gente traz pontos de melhoria e vocês, legal, vamos analisar, dá para implantar, não dá. E tem coisas que eu pedi que no dia seguinte foi implantado. E isso faz muita diferença. Então, quando a gente fala da Page, por exemplo, a gente já trouxe aqui alguns pontos que são diferenciais competitivos, que às vezes alguns outros até tenham, mas que vocês se destacam por eles e acabam sendo melhores nisso.
E aí a gente fala de qualquer negócio, qualquer produto. Pensou em lançar, é por isso que você tem lá, por exemplo, você vai numa vitrine, qualquer plataforma, você vê que a primeira página tem produtos que estão vendendo e todas as demais 300 páginas, o produto estão na estaca zero. Por quê? Aí, lógico, tem várias variáveis que você tem que pensar, mas que diferencial competitivo esse produto tem? Qual é a proposta única de venda dele? Como que é feito a relação entre público, tráfego e oferta desse produto? Então, fica algumas coisas aí para a gente analisar que não é só pegar, vou lançar um produto, bota lá que os afiliados vão vir vender e não é assim que funciona. Então, existem muitas variáveis envolvidas aí. Sim. E aí, Vitor, eu chego, né? Você passou aqui uma ideia muito clara, uma mentoria aqui de como o cara vai fazer, vai ter o PUV, vai fazer essa conversão, vai realizar a venda. Tá. Aí, ali, realizei o pedido, manda bala, eu tenho que tomar algum cuidado com o produtor? Qual é o próximo passo? Aí é que entra realmente, como é que é o que separa os homens dos meninos em relação ao PFT Delivery, né? Porque até então o processo é muito parecido. Na finalização da venda, no funil, você precisa deixar claro algumas coisas. A tua comunicação tem que ser clara. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Primeiro, quantos frascos, no caso, falando de produto físico, você vai querer? São tantos frascos. Legal. Como é que você vai pagar o produto? Mas paga na entrega. Isso, paga só quando receber. Mas como é que vai ser o pagamento? Pix, boleto ou cartão? Em até 12 vezes. E aí você já deixa claro ali, manda as formas de pagamento, deixando muito claro que Pix e boleto é somente à vista e o cartão ele pode fazer em até 12 vezes com juros da administradora, né, que geralmente a gente fala. Por que você pergunta isso, já que isso não importa tanto agora? Porque você já coloca ele no compromisso da forma de pagamento e também depois deixa claras as informações, para não chegar na hora, como já aconteceu, vou pagar no boleto parcelado. Não existe boleto parcelado. Você tem que deixar as informações claras. Aí, legal, a pessoa passou a forma de pagamento, você vai pedir os dados, todos os dados. Não quero passar o CPF. Precisa passar o CPF. E aí a gente tem áudios, contorno de objeção para isso, para quem não queira passar, né? Então, precisa pegar e-mail para a pessoa receber o link, receber o rastreamento, pegar todos os dados. Uma vez que a pessoa passou os dados, beleza. Aí você vai mandar, a gente faz assim, um termo para ela, um termo de compromisso de compra, né? Mostrando que, caso ela não pague, ela pode sofrer algumas sanções, como multa, negativação e até mesmo processo judicial. Tá? Então, esse termo de compra é bem importante, já que a gente está mandando o produto sem o cliente pagar, em confiança, vamos dizer assim, é normal que ele assuma um compromisso formal de pagamento, né? Então, ele precisa dar o aceite, né? Dizer sim ou não, se ele aceita esse termo. Tem muitos que dizem não, tem muitos que somem. E os que dizem sim, a gente dá prosseguimento. Aí a gente faz o agendamento através do checkout da Pate, né? Que já está pronto para isso. E, ok. Após esse agendamento, a gente faz também, isso aí não são todos os produtores que fazem, mas a gente consulta o CPF desse cliente, para ver se ele não tem muitas restrições. A gente não barra todo o nome que tem restrição. Né? Se tiver uma, duas, a gente faz uma... Quando tem alguma restrição, a gente vai para uma análise um pouquinho mais aprofundada, para saber há quanto tempo a pessoa deve, quanto deve, aonde que deve, para entender melhor se dá para aprovar essa venda ou não. Afinal de contas, a gente quer vender, a gente não quer reprovar a venda nenhuma. Mas isso é importante também, porque se a pessoa tem 50 negativações... Não tem nenhum argumento que você possa usar que vai fazer ela para pagar. Para ela, tanto faz. Né? Então, a gente faz essa... Mas isso é tudo rápido, tá? Terminou o pedido no WhatsApp, o afiliado, né, sobe na hora o pedido na Pate. No máximo, 1, 2 horas depois, a gente faz já a análise, a consulta, beleza, aprovou, já vai para a logística, né? Integra o pedido, cai na logística automaticamente para ser despachado. Geralmente no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Não aprovou, a gente faz contato com o cliente, né, fala, olha, infelizmente seu pedido não foi aprovado nessa modalidade de pagamento, devido a algumas restrições, mas a gente consegue mandar desde que eu pague pelo menos 50% do valor do pedido.
E aí explica, conversando no telefone, isso tem que ser, o WhatsApp não funciona bem. Dica de ouro essa. Telefone, a pessoa geralmente paga, Uhum. né, os 50% né, tem muitos que não pagam, mas boa parte, se você explicar direitinho, paga, e a gente despacha o pedido. Então, ao cobrar esses 50%, você já garantiu, já salvou o dinheiro referente aos frascos, ao frete e a parte da comissão do afiliado. Sim. Então, mesmo que o cliente não venha pagar a segunda parte, você pelo menos não está no prejuízo, está ali no 0 a 0 com um pouquinho de lucro ainda. Tá? Legal, foi despachado o pedido. Tem que ser um modelo rápido, tá? Não adianta mandar mini pack que vai lá para o Pará, levar 30 dias para chegar o pedido, que esse cliente dificilmente vai pagar depois. Senão é uma economia burra, não adianta se fazer isso, porque, primeiro, às vezes a pessoa nem é desonesta, mas ela fez o pedido, estava com o dinheiro na mão. Pô, chegou 30 dias depois, nem lembra mais, já gastou o dinheiro, você vai ter dificuldade. Então, a velocidade importa muito para vender com Pay After Delivery. Velocidade de envio, método de envio rápido e cobrança rápida. Chegou o pedido, no caso, quando a gente lança o rastreio na Pay, já atualiza automático, né? Vai um e-mail para a gente, que é produtor, cobrança quase que instantânea. Isso também, tá até conversando agora com o pessoal da Paytical ali, se passar de 7 dias entre o momento que o pedido chegou e a cobrança, diminui muito a chance desse cliente pagar. Então, tem que ser rápido. Chegou, cobrança, né? E aí, legal, se o cliente pagar logo de início, ótimo. Se ele não pagar, existe um processo de cobrança também que começa mais amigável, vai ficando um pouquinho mais incisivo até a gente, lógico, tudo dentro da legalidade, sem não ameaçar o cliente, nada disso, mas mostrando as sanções que ele pode vir que ele concordou, né? a receber, que ele concordou, caso ele não faça o pagamento. Então, esse é o processo, né, falando assim, sem conseguir entrar em todos os detalhes, mas dando um panorama geral de como é feito e para se conseguir obter uma baixa taxa de inadimplência nesse modelo. Fala, Vitor. Maravilha. E a gente chega nessa parte, né, o Vitor deixa bem claro o quanto é fundamental. A logística está funcionando 100%. Ser rápido. Não é porque é Pay After Delivery que é bagunça. Você tem que liberar logo. Porque o cara... Pelo contrário. O cara já pede com dinheiro na mão, né? Velocidade importa demais nesse modelo. Inclusive, a gente está testando lá na nossa logística agora de mandar todos os pedidos para o Sedex. Por quê? Eu não tenho ainda os dados para trazer a conclusão disso, mas a gente viu quanto velocidade importa. Se eu fiz a venda hoje, daqui a 2, 3 dias chega, tá quente ali, a chance dele pagar é muito maior. Então, às vezes, é um gasto a mais, entre aspas, que no final compensa. E reduz a taxa de frustração no final, que é o que a gente está buscando. Exatamente. Então, assim, a logística tem que enviar rápido. Caiu o pedido, tem que sair hoje. A nossa logística funciona assim. Chegou o pedido até meio-dia, sai à tarde. Passou de meio-dia, sai no outro dia de manhã. Né? Então, a gente envia 2 vezes por dia. A modalidade de envio depois. Aí a gente trabalha com transportadora e correios, né? Então, tem lugar que transportadora é mais rápido, às vezes e correio Sedex, São Paulo, tudo Sedex, Minas, Rio, Paraná, geralmente tudo Sedex. E agora a gente está testando o Brasil todo. E no momento que chegou, a cobrança ser rápida também. Porque você imagina o cliente, você vendeu uma coisa que ele vai pagar depois. Aí passou 7 dias, ninguém cobrou. E o cliente vai pensar, pô, esse produto não é sério. O cara me entregou aqui, já estou usando, ninguém me cobrou, não vou pagar também, não. Sim. Aí cobra depois de 10 dias. Aí a pessoa, se fosse importante para ele, já tinha me cobrado, não é assim? Exatamente. Então, quer dizer, no Pay After Delivery, repetindo, velocidade em todos os processos importa muito. Até quem confirma a venda, né? Sim. Tem produtores que acabou de sair o pedido, o produtor liga para confirmar os dados, está tudo certo, reforçar a questão do termo de compromisso. Essa ligação tem que ser rápida, tem que ser no máximo 2 horas depois do pedido. Se você demorar 2 dias para ligar para a pessoa, esquece. Já era. Entendeu? Então, que produto é esse? Nem me lembro nem mais. Sim, e é verdade. Sai dessa preocupação. Então, tem muita gente... Ontem um produtor me chamou, cara, tô tendo prejuízo, só 10% dos meus pedidos foram pagos.
Falei, nossa senhora, você superou eu quando comecei, que era Meu 50%. Deus. Mas aí, tá, me explica um pouquinho como é que é o processo. Aí, é isso. Chegou Aí, lá né? o gargalo. Aí 3, Hoje. 4 dias para ligar, depois mais 4, Putz. 5 dias para enviar. Aí enviando uma modalidade de mini pack, por exemplo, que leva mais tempo. Aí depois que chega, é mais 10 dias para cobrar. Ih, meu amigo, aí não tem como. Tem uma plataforma que é nossa concorrente, que ela tá fazendo isso, ela promete resolver todos os problemas e no final não resolve nada. Eles acumulam ali problemas e no final o produtor e o afiliado estão se ferrando, perdendo muita grana. E assim, Vitor, aproveitando esse gancho, né? Que a gente já falou aqui todas as etapas. Criar o PUV, criar o anúncio, conversar com o cliente, acompanhar e cobrar. Fechou. Só que depois disso, tem uma parada muito legal que a maioria do nosso mercado não olha, que é a recompra, que é o LTV. Que eu acho que a modalidade Pay After Delivery tem um grande potencial para a gente começar a criar marcas que tenham recompras, LTV, possivelmente um brand. Por quê? Antigamente tinha muito venda de tráfego direto, que não tinha esse relacionamento com o cliente. Uhum. Agora, basicamente, tem que ter o relacionamento com o cliente. E aí você imagina, o cliente já comprou o produto a primeira vez, confiou na marca, a marca confiou no cliente, deu match, deu bom. Tá muito mais fácil vender pro cliente. Uhum. Exatamente. Tá muito mais Que é a fácil. grande abertura de relacionamento que É. a gente vê, né? Tipo assim, ó, eu começo me dando aqui para você. Então, os pedidos já chegou para você. Exato. Tem algumas coisas dentro disso aí. Primeira, é isso que você falou. No passado, a gente vendia sempre para capturar um cliente novo. Cliente novo, cliente novo. Daqui a pouco, aí, aí o produto começava a morrer, você lançava outro produto, ia de novo. E a gente sabe que esse negócio, ele não, esse modelo de negócio, beleza, dá dinheiro, você faz um boom, mas não é um negócio sustentável. Então, com essa sofisticação do mercado que a gente falou, cada vez mais os produtores começam a focar na construção de marca, de negócio, de LTV, que é aquele cliente que não vai te comprar uma vez só e depois você vai ter que ficar... Não, aquele cliente vai comprar de você e dependendo do nicho, pode ter cliente que você pode ter ele por 4, 5 anos recomprando o seu produto, né? Então, isso é um fator bem importante que eu acho que o mercado está acordando, mas eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir e melhorar nisso, pensar nisso, em construção de marca mesmo, num produto que tenha recorrência, né? Um negócio, o sucesso de um negócio a longo prazo, ele depende essencialmente de duas coisas, escala e recorrência. Você pega modelos aí, case de sucesso, você vai ver que geralmente são modelos que vão ter isso, escala e recorrência. E outra coisa, funil de acompanhamento. Né? Beleza, chegou, até muitas vezes a gente fala no funil, né? Olha, eu vou lhe acompanhar os resultados e tal, só que não acontece. Então você pode ter um funil de acompanhamento. Como é que está o tratamento? Está tudo legal e tal? Está funcionando? Precisa de alguma ajuda? Boa. E muitas vezes a pessoa, nesse momento, você até vende mais. Sim. Porque a pessoa, estou sentindo resultado, mas ainda não é tanto. E aí, pô, mas qual foi o kit que você comprou? Comprei um kit. Não, então vamos fazer o seguinte, cada organismo se adapta de uma forma diferente, vamos aumentar um pouquinho a sua dose, vamos já adquirir aqui para mais 2, 3 meses, para ter o tratamento completo, que não adianta parar agora. A pessoa muitas vezes compra. E, então, assim, funil de acompanhamento e depois o funil de recompra, que é isso que a gente estava falando aqui. Lógico que para isso o produto ele tem que trazer resultados, porque esse produto não funcionar, a pessoa, logicamente, não vai comprar de novo, por melhor que seja o seu atendimento. Exatamente. E, Vitor, eu vou mais além, tá? Vou muito mais além. Que dá para fazer isso tanto como afiliado, como um produtor. Todos nós, tanto nós aqui, quanto os clientes que compram de vocês, eles não têm apenas um problema. Eles têm vários problemas. Por exemplo, você falou que você tem um produto de emagrecimento. Uma vez que ela emagreceu, ela vai ter problema de estria, de celulite, de cabelo, de pele, e aí entra a esteira, e isso eu conheço pouquíssimas, eu conto na palma da minha mão quantas pessoas conseguem fazer isso. E
eu gostaria, né, junto com você e outros produtores que a gente tem que são referências no mercado, a gente começar a ajudar os nossos clientes, né, os nossos produtores, nossos afiliados, a abrir a mentalidade para isso. É muito interessante você estar falando isso, porque anteontem eu tive uma aula com os alunos da mentoria de afiliados e foi falado exatamente isso. Eu falei exatamente essas palavras. Eu falei, olha, primeiro, o afiliado que cresce no mercado, ele precisa se diferenciar, igual a gente estava falando aqui antes. E eu falei isso. Poxa, a pessoa que compra um emagrecedor nosso, eu não tenho aqui como produtor toda a linha de produtos, mas o mercado tem um monte de produtos. Quem disse que você não pode vender para ela se afiliar a um outro produto, de outro produtor, que seja, em você, né? e vender um produto de cabelo, e vender um cosmético, e, enfim, vender todo mês. Sim. Você pode oferecer uma oferta diferente para essa pessoa. Eu falei justamente isso. E mais, o produtor tem lá o funil e tal. O cliente, ele para comprar, tem uma estatística aí que ele precisa ter contato pelo menos 8 vezes com o teu produto. Então, às vezes, ele entra no funil do afiliado, depois entra no funil de outro afiliado, depois até chegar no momento de comprar. Quem que disse que você, afiliado, não pode ter um diferencial? Por exemplo, eu até dei esse exemplo na aula, é o mesmo que eu vou dar aqui. Por que você não pode? Vamos botar lá, de novo, emagrecedor. Você vai pegar na plataforma, vai lá na Page, vai criar uma área de membros, vai criar um produto, uma área de membros. Você vai pegar no YouTube vídeos sobre assuntos relacionados àquele problema. Então, emagrecimento. Você vai lá, monta uma partezinha na área. Alimentação. Aí você vai pegar 3, 4 vídeos que falem dicas de alimentação, alimentos que ativam o metabolismo, que queimam gordura e tal. Aí você vai lá, depois monta uma sessãozinha de exercício para fazer em casa. Não é errado fazer isso, é conteúdo público. E aí você vai oferecer isso para o teu cliente como bônus. Por quê? Porque não é pelo conteúdo em si. Mas a pessoa poderia olhar no YouTube. Qualquer curso que a pessoa compra de marketing digital, o conteúdo está todo no YouTube também. As pessoas não compram necessariamente o conteúdo, elas compram a organização desse conteúdo. O método, com início, meio e fim. Então, qual afiliado que faz isso? Então, se o afiliado faz isso, olha, eu tenho um bônus aqui, uma área de membros, onde tem uma série de videoaulas com conteúdo que vai te ajudar nesse processo de emagrecer. Só eu tenho esse... Então, quer dizer, já passou em vários... Olha o nível de diferenciação que esse afiliado está tendo. Produzir um e-book. Hoje em dia, o cara com uma IA produz um e-book sem gastar nada e entregar aquilo que é só dele, aquele bônus só dele, sabe? Então, eu tenho certeza que eu já fui afiliado, vocês também já foram. E se a gente está aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que a gente não fez só aquilo feijão com arroz ali, usando aquele material que o produtor nos entregava. É ou não é? Tenho certeza. Se vocês puxarem na memória aí, vão lembrar de coisas diferentes. Bônus, então, caramba. Exato. Então, assim, o mercado é real, é um mercado milionário, bilionário talvez. Agora, diferenciação. Como afiliado, como produtor, como plataforma, buscar fazer diferente do que todo mundo está fazendo. E, Vitor, até já que a gente entrou já nessa pauta aí, é uma pauta que eu queria deixar muito clara aqui. A Page colocou agora em 2024, né? A gente colocamos nossa parte de afiliados ali, está sendo uma estrutura, bastante tecnologia para todos que utilizam, para todos os nossos clientes, né? A gente faz uma liberação assim por escolha, como a Page sempre faz. E agora o nosso produtor que utiliza o Pay After Delivery, né? Ou vai começar a utilizar. Eu queria que a gente conseguisse mostrar para eles ali a vantagem, ou se é uma desvantagem, você que é o melhor cara para falar disso, dele utilizar o Pay After Delivery com os afiliados. A gente sabe que os afiliados já são uma força de venda incrível, né? E os afiliados têm essa potência de gerar mais oportunidades, que vai até dentro dos valores da Page. Eu queria que a gente conseguisse aqui ajudar a galera a entender como é que isso funciona e por que isso vai ser fundamental para a escala deles. E quando o produtor tem que colocar afiliados? Então, vamos lá, isso é legal. Engraçado que afiliado, não sei porquê, mas eu tenho a impressão que, às vezes, essa palavra carrega consigo um certo preconceito. Afiliado, né? Até, às vezes, a pessoa está usando até em cópia agora de treinamento. Não é afiliado. O que é um afiliado se não um vendedor?
Nada mais, nada menos. O afiliado é um vendedor. E foi um dos temas também da nossa aula. E se você acha que vendedor é uma coisa também ruim, eu já vi grandes empresários falando há pouco tempo, João Adib, da CIMED, Flávio Augusto. Eu sou vendedor, minha principal função é ser vendedor. Então vamos primeiro desmistificar isso, tirar esse preconceito e tal. E o afiliado, eu tenho um respeito absurdo pelos afiliados, sempre faço tudo que eu posso para beneficiar eles, premiação, teve muita coisa que existe hoje no mercado. Para quem não sabe, o Vitor foi um dos caras que já deu carro para afiliado. Já deu 2 carros, 2 carros de afiliado. E dezenas de MacBooks e iPhones e outros prêmios, e moto também. Porque eu tenho muito respeito pelo afiliado. Primeiro que eu fui afiliado também, sou até hoje, vendo produto com afiliação também. E esses caras, eles são vendedores e são investidores do nosso negócio. Então tem o seguinte, o produtor que quer escalar, o afiliado, ele te dá uma escala que dificilmente você vai conseguir sozinho, tá? E por que eu digo isso? Porque eu já fiz essa experiência. Eu tinha muito afiliado em uma determinada época e eu falei, não, vou dividir aqui essa para não misturar, até para não concorrer com o afiliado. Então eu peguei e lancei alguns produtos só para a equipe de tráfego interno. E na época eu cheguei a ter 9 pessoas. Então, um capital quase infinito para poder vender, porque a gente tinha um caixa alto, mas também se vendia, usava o dinheiro para reinvestir, então não era o problema. E então colocamos aquela galera treinada, capacitada lá, e, cara, não dá nem perto da escala que você consegue ter com afiliados. Por quê? Vamos lá. Pensa comigo, se eu tenho 1.000 afiliados, e desses afiliados ativos, né? E desses 1.000, cada um faz uma vendinha só no dia. Uma. Pô, se não conseguir fazer uma venda no dia, eu estou falando de 1.000 vendas. Agora pensa, quanta energia e grana, estrutura você tem que ter para fazer 1.000 vendas por dia com tráfego interno. Aí eu falei, se cada um fizer uma venda, se cada um fizer 2, se cada um fizer 3, que também não é nada difícil. Então, assim, você pode ter uma equipe parruda de tráfego interno. Dificilmente você vai conseguir ter a escala que o afiliado pode te dar. Então, eu acho que eu sou muito a favor, sim, de ter, mesmo que você... Lógico, precisa validar o produto, né? O afiliado não tem que validar o produto, você tem que saber vender o seu produto, você tem que ter, sim, o tráfego interno, até para poder estar sempre vendendo, gerando materiais para os seus afiliados, tá? O produtor ele tem que ser o melhor vendedor do produto dele. Uma vez que esse produto está validado, aí você quer ter uma escala diferente que você não conseguiria ter só com tráfego interno, você abre para afiliados, mune eles de material, de estratégias, faz call com eles. Eles não são ali, né? Afiliado chato, gente que fala, não, esse cara está investindo a grana dele no teu produto. Então, ele precisa ter o melhor suporte, precisa ter material, precisa ter estratégias, precisa ter... sempre gostei de ter premiação. Quando eu comecei como afiliado, as premiações, os produtos tinham, geralmente, para os 2 ou 3 primeiros, mas eram premiações meio que quase inalcançáveis, sabe? Se você fizer 100.000 vendas, você ganha o carro. Eu nunca vi ninguém dar carro para ninguém no mercado, assim, nessa época. E aí, o que eu fiz? Falei, cara, eu comecei a dar premiação a partir de 50 vendas. Eu lembro que o cara fazia 50 vendas no mês e ele ganhava uma caixinha JBL, daquela quadradinha. Aí fazia 100, era outra, 250 era outra, até chegar aos maiores, que teve gente que ganhou carro, moto. Tinha um afiliado lá que ele falou, cara, não me manda mais iPhone não, tenho 3 aqui, já vendi, vamos trocar a premiação. A gente começou a trocar a premiação. Então, assim, isso valoriza também o afiliado. Então, pô, legal, o cara me dá suporte, tem equipe aqui dedicada, material de alta conversão, pô, ainda tem prêmio se eu vender. Então, valorizar também o pequeno, que é melhor você ter 50 afiliados que façam uma venda por dia do que você ter um que faça 50 vendas por dia. Isso é muito forte para qualquer negócio, tá? Para Peit mesmo vale. Sim. Melhor você ter 100 produtores que vendam 1.000 no dia do que ter um
faça 100 mil no dia, porque se um resolve ir embora, você fica sem nada. Então, distribuir, valorizar os pequenos, pulverizar isso daí, te dá mais segurança e previsibilidade no negócio. Legal. Então, no Pay After Delivery, Vitor, tem alguma vantagem ali? Eu encaixei o afiliado ali. Eu consigo ter alguma vantagem ali específica no Pay After Delivery? Ou funciona igual funcionaria uma oferta de tráfego direto? Vantagem para o afiliado ou para o produtor? O produtor e para o afiliado. Para o produtor, poder de escala. Não é fácil de converter e colocando... Até o afiliado novinho que você coloque, eu tenho experiência disso agora na imersão que vocês participaram. Tem afiliado lá que entrou com 20 dias do zero no mercado digital e estava fazendo venda lá ao vivo, na imersão lá. É aquele que parecia com o Gustavo? É. Tava com o tabletzinho dele lá, foi tá fazendo aí. Não, tô atendendo aqui o funil. Boa. E tava recebendo a notificação dele lá ao vivo. Então, o afiliado consegue mais rápido, ele não precisa montar estrutura própria, toda aquela... Antigamente é isso, né? Sim. O cara cadastra lá a hospedagem, o domínio, monta a estrutura, e ferramenta Elementor, e não sei o quê. Com esse modelo, não. Com o WhatsApp, continha no Facebook, o cara começa a fazer venda. Então, para o produtor, poder de escala, e para o afiliado, facilidade de venda, mesmo com pouco capital. Então, um cara que tem R$30, que nem esse rapaz, ele estava com 2 campanhas de R$15, se não me engano, ele me falou. E estava lá saindo, quer dizer. Então, no meio do evento, né? No meio do evento. Eu brinquei com ele lá, né? Ele até tomou um susto, que eu chamei a atenção dele. Ele falou, pessoal, o evento tá muito bom e tal, mas eu queria aqui chamar a atenção de uma pessoa que publicamente... Aí, olhei para ele, é o Marcos. Aí ele tomou um susto assim e ficou... Eu falei, ele tá me atrapalhando, que fica chegando notificação de venda dele aqui na hora do evento. Aí eu, não, logicamente, tava brincando com ele, né? Ele tava achando muito legal ele tão jovem conseguir estar ali fazendo vendas. Então, é isso, você democratiza também. Você não precisa ter tanto dinheiro, nem tanto conhecimento para começar a fazer vendas com esse modelo. Complementando aqui a pergunta do Sobata, que fez o Vitor, o que eu vejo hoje aqui, os nossos produtores aqui na Payt, né, principalmente no modelo de Pay After Delivery com afiliado, para você escalar esse modelo, você precisa de braços, você precisa de pessoas. Diferentemente do tráfego pago, que você só coloca lá mais grana no tráfego e escala, no Pay After você precisa de pessoas. E você escalar uma equipe interna de pessoas dá muito trabalho. São mais salários, mais notebook, mais mesa. Provavelmente você vai precisar de um escritório físico. A escritório físico você tem que aumentar, você tem que pagar a multa, contratar um novo. Então, dá muito trabalho e você pode perder o time, né? E quando você escala com um afiliado... Cara, eu tô vendo aqui, tem um produtor aqui na Payt, que ele tá pegando várias pessoas que nunca foram do mercado. Ele tem um curso lá, tem a metodologia dele, ensina. A pessoa entra no mercado, em 1 semana, 2 semanas, já tá fazendo as primeiras vendas. Com ROI, com lucro. E aí, se você tem uma boa metodologia, consegue escalar isso, pô, você tem 100 vendedores, sem você ter que pagar, né? Isso é a grande magia do afiliado, como você falou, você tem um investidor na sua marca. Exato. Ele está investindo na sua marca, você não tem vínculo empregatício. O que você vai fazer, você vai ceder parte do seu lucro para o vendedor, ele vai ter lucro, você vai ter lucro. E, cara, eu acho que para escalar nesse modelo de Pay After Delivery, dá para escalar com a equipe interna? Dá. Mas o afiliado dá um poder gigantesco para você escalar. Mas para isso, a oferta tem que estar validada. O seu time interno tem que conseguir vender para que você dê esse próximo passo, na minha opinião. E tem outra coisa, isso aí é perfeito, é muito verdade. E tem uma coisa, o produtor, principalmente mais para o produtor agora. Qual que é o coração do negócio dele, né? O que é aquilo mais importante? Qual que é a essência? É venda. É vender. Tem estrutura de vendas, tráfego pago, WhatsApp, venda. E às vezes a pessoa começa a dividir a energia com coisas que não precisa. Essa semana mesmo ligou um produtor e falou: estou desenvolvendo aqui minha própria plataforma para fazer Pay After Delivery. Eu falei, para quê? Porque já existe plataforma, né, para isso. A Payt está aqui. Existe logística. Então, quer dizer, poxa, o cara é um produtor, ele tem produto encapsulado e está desenvolvendo uma plataforma
para fazer o processo para ele, possivelmente também para outros produtores, para ir fugindo totalmente do coração do negócio dele, que é ele vender o produto físico, que é o principal, o que ele quer. Então, assim, cobrança não é uma expertise nossa como produtores, né? Eu tive que aprender, estou aprendendo, mas o meu negócio é venda. Eu não trabalho com cobrança, nunca trabalhei com isso. Eu trabalho há mais de 20 anos com venda, até antes do mercado digital. Então, estava até conversando. Eu sei que a Peixe tem, nem sei se podia falar, né? Mas tem o Peitical que está fazendo, parece que está funcionando muito bem esse processo de cobrança. Eu ainda não estou, mas segunda-feira eu já marquei para trazer para cá. Por quê? Não eu tenho lá hoje ainda aqui para cobrar, mas não é minha expertise, não é o que eu sei fazer bem. Meu negócio é venda, é construção de oferta, é vender. E se tem pessoas capacitadas para fazer isso, cara, foque no que você é bom e delegue todo o resto. Isso vale também em qualquer coisa, até na vida, tá? Tem uma historinha se eu não me engano, é do escritor Érico Veríssimo, se eu não me engano. Ele era muito ruim na escola quando era pequeno. Ele era muito bom em português, escrevia muito bem, era ótimo, mas em matemática ele era péssimo. E aí a diretora chamou ele lá e tal, e falou: seu filho, ele é muito bom em português, ele é ótimo, escreve, mas em matemática ele... tá, o que você vai fazer a respeito? Eu vou tirar ele dessa escola, vou botar ele em outra, que valorize o quanto ele é bom em português e não o quanto ele é ruim em matemática. Então, o que isso quer dizer? Em vez de tentar ficar mudando coisas, se aperfeiçoar em coisas que não são o seu coração, ou criar processos dentro da sua empresa que não é seu principal, foca naquilo que você é melhor e delegue o resto. Ou terceirize o resto, aquilo que pode ser, que existem pessoas competentes para fazer. Você não precisa ser toda a estrutura. Você é produtor, você não precisa ter plataforma, fábrica, laboratório, equipe de cobrança, não precisa. Você vai ver que você vai dividir energia, dividir foco, dividir dinheiro e não vai chegar a lugar nenhum. Você perde eficiência. Por exemplo, a gente pega as maiores marcas do mercado de saúde. Por exemplo, você pega a Pura Vida. A Pura Vida não tem fábrica. Eles não têm logística. Eles não têm checkout. Não. O core business deles é estruturar o time de vendas, Exato. Marketing e o resto eles terceirizam. Exatamente. Eles não têm call center, eles terceirizam. O Itaú não tem call center, eles terceirizam. Por quê? O core business é outro. Exatamente. Então você perde energia no lugar mais importante, que é o núcleo. E no mundo do empreendedorismo, né? No mundo dos negócios, quem faz tudo não faz nada. Exatamente. E quem escolhe o que fazer para fazer bem feito, consegue fazer com excelência. Que é o que a gente propõe aqui. Né? O nosso business aqui é pagamento, é transação. Né? Tem plataforma aí que oferece fazer tudo e não faz nada bem feito. Né? A gente criou o braço da Peitical justamente para atender vocês, produtores, que não querem se preocupar com isso. Né? Então a gente ajuda alguns produtores, não são todos, né? A gente não oferece ativamente, é só quando os produtores pedem nossa ajuda, a gente está aqui para ajudar os nossos produtores da melhor forma possível para vocês focarem no principal, que é vender. Deixa tudo o resto com a gente. Exatamente. É isso. Exatamente. Eu mesmo já caí nisso, já uma época, uns anos atrás, vendia muito bem. Aí beleza, coloquei a logística, eu vou ter logística. Aí comecei junto em sociedade, desenvolver a plataforma. E aí quando eu vi, as vendas dos meus produtos físicos estavam caindo, porque eu estava colocando muita energia em coisas que não era o principal do meu negócio. Então, não precisa. E é um perigo do empreendedor mesmo. O cara que tem o empreendedorismo na veia, ele quer desbravar novos negócios, quer fazer, quer assumir a frente de tudo. Mas nem sempre isso, geralmente, não é o caminho. E o especialista, hoje em dia, ele é muito mais valorizado do que o generalista. Então, é igual, por exemplo, você vai consultar, está com problema de gastrite crônico, sei lá. Você vai consultar com clínico geral ou com gastroenterologista, que é o cara que é especialista naquilo ali. Então, assim, busque pegar uma coisa e ficar o melhor naquilo. Eu fiz isso com o Facebook Ads.
Quando eu comecei, que eu vi que pô, isso aqui, cara. Eu parei com tudo que eu fazia antes e foquei naquilo ali. Claro que depois eu comecei a expandir os conhecimentos em relação ao tráfego, fazer tabula, fazer Outbrain, fazer outras coisas e tal, tráfego adulto e tudo mais, mas assim, é especialista. Igual o método, curso, todo método funciona, desde que você pegue e faça ele e vá até a exaustão em ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Perfeito, Vitor. E, Vitor, pegando já aí, né, dentro dessa visão, desse compromisso que a gente tem até aqui com você e com outros produtores, no nosso relacionamento aí, de cada um fazer melhor a sua parte, né? Então, igual você trouxe aí, você tinha algumas necessidades, você até falou que pegou outras necessidades dos produtores agora, já para trazer aqui, e a gente pega lá e faz. Discute com vocês ali o que é melhor, pega lá e faz. Dentro desse compromisso aí da Peixe, deixa claro para a galera aí como a Peixe te ajudou aí no Pay After Delivery e como vai poder ajudar os outros produtores aí. Legal. Me ajudou bastante porque, como eu falei, quando a gente começou a trabalhar nesse processo, não tinha nada, não tinha nenhuma plataforma que tivesse o checkout já pronto para receber esse processo. Tanto que o pessoal fazia uma gambiarra, usando o Shopify e com planilha e tal, era dessa forma. E aí, a gente foi conversando com o Thales e ele falou, pô, cara, a gente vai fazer isso aí. Eu falei, opa, que ótimo, né? Então, a gente trocou muita ideia, às vezes ele mostrava, ó, vai ter isso e aquilo. Eu falei, cara, legal. Então, me ajudou muito no sentido da plataforma, ouvir o produtor e conseguir, acredito que não era necessidade só minha, outros produtores também pediram e vocês prontamente implantaram. E não só isso, eu lembro de pequenas coisas que eu pedi, que agora eu estou até tentando lembrar aqui, mas eram coisas assim... É o meio do afiliado, esse daí eu lembro bem. Vim lá o afiliado. Isso, tá? legal. Eu gosto muito de acompanhar as vendas, eu vejo todas as notificações. E eu gosto muito de reconhecer o afiliado. Sim. Então eu pedi para o Thales, falei, cara, tem como quando chegar a notificação de venda, vir o nome do afiliado que está fazendo a venda? Aí eu pedi, acho que foi coisa de 2 dias, isso já estava. E eu faço muito isso. Então, esses dias teve um afiliado que fez a primeira venda dele. Aí eu olhei na notificação e caramba, venda do fulano. Aí na hora eu peguei, gravei um vídeo e mandei para ele, primeira venda, pô, tal, não sei o quê. É uma dica aí, ó. Ele ficou todo feliz e tal. Produtores que estão escutando isso, prestem atenção nessa dica valiosa do Vitor, que é reconhecer seus afiliados. Que aí vocês têm, os caras vão virar fã de vocês. Eu me preocupo, cara. Igual quando eu vejo que tem um afiliado mandando muito tráfego e não tá vendendo, eu falei, caramba, o cara tá gastando dinheiro e não tá vendendo. Vamos fazer uma call com esse cara para entender o que tá acontecendo. Então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu e outras também, e eu sei que vocês estão empenhados nisso de trazer mais melhorias e depois do próprio lançamento do checkout, outras melhorias já vieram. E tá vindo mais. Você já trouxe mais para colocar. Então, assim, isso é muito bom. Assim, eu valorizo muito isso. Eu costumo dizer, até eu brinco, que acho que praticamente todas as plataformas aí do mercado tem alguma coisa lá que foi dedinho meu. Porque eu sempre gostei de, pô, cara, faz isso, melhora isso aqui no checkout e tal. E eu falei isso pro Taj na época, cara, se eu tivesse a liberdade de contribuir, de falar e tal, não, cara, traz e tal, se der pra gente fazer, a gente vai fazer. E isso é muito bom, porque vocês estão ouvindo o cara que tá ali no dia a dia, fazendo venda o tempo todo. Para mim, não é nem que faz a taxa de vocês é ótima, o prazo também, mas nem isso para mim não é o que faz a diferença. É justamente essa questão de relacionamento. Você ter um problema, às vezes, e ser resolvido rápido, ou você ter uma solicitação e ela ser atendida, você saber com quem falar. Isso para mim faz bastante diferença, assim, em tudo na minha vida, assim. Eu geralmente sou fiel, sabe? O carro só compra aquela pessoa, o barbeiro é sempre aquele. E eu acho que as pessoas têm essa necessidade hoje, né, de personalização. Assim como eu falei do cliente no WhatsApp, que você ouvir o cara, ouvir a necessidade dele, isso é para tudo. Exatamente, né? Vitor. E aqui a gente leva essa parte do relacionamento. Eu acredito que todos os participantes que vieram no nosso podcast, todos eles falaram disso, né? Relacionamento é uma coisa que a gente é muito bom, é um dos nossos PUV, tá? É o relacionamento.
a gente sabe a importância que é a gente estar próximo de vocês, né? Quando eu falo a gente, é tudo nosso time, tá? Por mais que o Sobata tá no background fazendo acontecer as coisas ali, ele sabe tudo que tá acontecendo. É tanto que quem fala com você mais sou eu, né? E ele sabia dessa história, porque na hora que você me É, falou, ó, o Vitor Azevedo falou isso, o mesmo dia ele fez, entendeu? Então, toda a nossa equipe se preocupa com vocês. Não é só eu, não é só o suporte. Todo o nosso time aqui sabe quem são nossos clientes. Todos nós temos preocupação, porque a Peito só vai crescer se vocês crescerem. eu senti isso agora na pele também, além dessa questão do suporte, na própria imersão que eu fiz. A gente fez imersão PFT Delivery. Legal, vamos fazer imersão? Vamos. Aí, legal, precisamos de patrocinadores. E aí, o primeiro que eu falei foram vocês, né? E eu ainda não tinha vendido nenhum ingresso quando a gente conversou. Na verdade, eu nem sabia ainda muita coisa de para quantas pessoas ia ser, e onde ia ser e tudo. Aí eu falei com o Taj na época, ele falou, não, cara, vamos apoiar o projeto, vamos apoiar e tal. E foi um sucesso a imersão, o pessoal adorou, foi alto nível. E isso é muito importante, assim, pô. E eu sei que não é só comigo, eu já converso com outros produtores também, conheço muita gente no mercado e o pessoal sempre exalta essa questão do relacionamento, do apoio que vocês dão para os produtores, né? Sim, a gente. Isso é um dos motivos, né? Que a Peito é fechada. A gente não abre para todo mundo, porque a gente sabe que se um dia a gente abrir, a gente vai perder esse controle, né? Então a gente prefere crescer de uma maneira controlada, conseguindo dar atenção aos nossos clientes, ajudando eles a crescer, criar esse ecossistema saudável para o mercado, né? E a gente tem certeza que isso vai levar uma longevidade, uma saúde para a Peito e para todo mundo que está ao redor, muito mais longeva, muito mais lucrativa. Com isso a gente consegue manter altas taxas de aprovações, que a gente consegue, em alguns casos, dar antecipação agressiva. Então isso é um benefício para todo mundo que está no nosso ecossistema. É. E mantendo isso, pode lançar mais 50 plataformas no mercado e vocês têm claro, não, qual é a minha identidade, né? Qual é o meu diferencial competitivo. E isso traz perenidade do negócio, porque os clientes eles ficam fiéis. É igual esse negócio de taxa, às vezes. Claro que a gente quer uma taxa baixa e tal, mas assim, o cara que vem só por taxa, o outro ali baixar 0,5%, ele vai embora. Sim. Então, não é isso, sabe? Geralmente, preço e taxa, essas coisas, É commodity. é commodity. Sempre deve ser o último dos diferenciais competitivos. Você pode até escolher que seja, não, é preço. Legal, mas aí saiba que você vai entrar numa guerra de sangue que nem sempre dá para vencer todas as vezes, né? Exatamente, Vitor. E assim, a gente viu aí nesses últimos anos, né? Plataformas que vêm com taxas absurdamente baratas, até taxa zero, essas plataformas se pulverizaram, desapareceram, travaram a grana dos clientes, né? Exato. Então, isso é muito preocupante e isso é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? A gente tem um escritório aqui em São Paulo, a gente tem um escritório em Florianópolis, a gente não é uma empresa que veio para brincar, a gente veio para construir um grande legado, é uma empresa séria, a gente tem uma puta estrutura, esse podcast aqui é no nosso escritório, né? Você já conheceu toda a nossa estrutura. Uhum. Então a gente mostra que a gente tem uma empresa séria, que tem empresas com taxa mais baixa? Tem, mas a gente não entrega taxa. Taxa é só um, um pontinho ali. A gente entrega segurança, tecnologia, conversão e o principal, relacionamento. A gente tá aqui Exato. disputando para melhorar, para entregar o melhor produto para vocês. Né? Que a Isso que a galera gente entrega. que a galera tem que entender e perceber é que quando a gente está falando de plataforma, de venda online e transformação nesse sentido, é que relacionamento é conversão. Entendeu? Relacionamento. Não adianta você pegar aí a 90, isso é o clichê das plataformas, né? 97, 98% de aprovação no cartão de crédito. Cara, relacionamento é aprovação. Todo mundo vai aprovar a mesma coisa praticamente. Essa que é a parada. Mas o que vai fazer diferença é aquela plataforma, é aquele parceiro seu que vai entender o que você precisa e vai ali correr atrás para você. Igual o Vitor colocou aqui, Thales levantou, ele levantou para o Thales ali algumas situações que precisava. Thales comunicou com o time inteiro, o time começou a agir, tá ligado? Para trazer. É isso que vale aqui pra gente no final. É verdade. Também aconteceu faz pouco tempo. Um amigo meu do mercado de muito tempo
Pô, eu tô lançando aqui uma plataforma, também vai ter PFT Delivery. E quero você vendendo comigo aqui, viu? Falei, pô, cara, legal, conta comigo aí pra, né, te ajudar, te dar dica e tal. Só não vou vender lá. Pô, por que e tal? Eu falei, porque, pô, a Pate hoje tá com uma parceria muito legal comigo e eu com eles, assim. E não é demagogia nenhuma, tá? Isso aqui. É porque, pô, a plataforma me dá suporte, converte bem, né? Tem prazo e taxa bom, tem relacionamento. Não tem sentido eu querer trocar de opção e tudo mais, assim. E eu sou muito assim, né? Acredito que pode ter pessoa que tem características diferentes. Mas não faz sentido, assim, para quê? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? A não ser que no futuro aconteça alguma coisa que, de repente, quebre e o relacionamento comece a não ser tão bom, alguma outra coisa, aí eu começo a olhar para fora, igual casamento, né? O cara Isso aí. não está satisfeito, aí ele começa a olhar para fora, o que também é errado, obviamente, mas se a pessoa está satisfeita, ela tem o que ela precisa, não tem porque ficar pulando de galho em galho, às vezes por causa de 0,5%, por causa de... Eu acho que não faz sentido. E eu fico aqui me imaginando, ô Vitor, antigamente não tinha peito, quando você estourou ali, 2016, 2017, e você faturou ali seus, você me falou no background, foi 105, 110 milhões, né? Se você tivesse com a peito naquele tempo, com o que a gente tem hoje, teria sido no mínimo 160 milhões, com a nossa conversão. Eu teria ganho aí... Não pode falar ainda, né? Os prêmios aí que a Pate Não pode falar ainda vai não. dar daqui a pouco aí. Isso aí. Exatamente. Então, Enfim, cara, Vitor, queria te agradecer, né, por ter aceitado aí o nosso convite. Você é um cara que eu admiro bastante. Na minha opinião, você é o maior do mercado de afiliados que já teve, tá? Você foi o cara que mais transformou afiliados, deu milhares de prêmios. Muitos dos seus afiliados hoje são produtores, têm outros negócios e muito isso deve à mentalidade que você ajudou a galera, né, a transformar. Queria te agradecer de coração. Queria dizer que eu, como Thales, pessoa física, e um dos diretores aqui da Peite, te apoio em tudo que você faz. Você é um excelente empresário, é um cara de coração grandioso e eu te desejo todo sucesso aí pro resto da sua vida. Isso aí. É uma honra, Vitor, estar aqui com você. Quando o Thales trouxe até para a diretoria, né? Vamos lá, tem um evento, o evento é do Vitor. Aí eu, pô, caramba, vou mudar onde de aprovar esse evento aí, cara. Porque, cara, você é uma lenda mesmo, é uma honra estar aqui com você. Tá? Então, quando eu iniciei no mercado de afiliados, lá eu fui assistir a palestra do Afiliados Brasil, né? Então, cara, é muito bom estar aqui e conta com a gente sempre, tá? Eu falo aqui como porta-voz de todo o nosso time. Nosso time sabe quem você é e apoia muito aqui você e a gente vai correr atrás de tudo que você precisar. Valeu, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço também mais uma vez pelo convite. Me sinto muito feliz e honrado de estar aqui, de ouvir essas palavras de vocês, né? E eu acho que a gente tem também, além de querer ganhar dinheiro, que é o que todo mundo quer, a gente tem uma responsabilidade, a gente que já atingiu um certo tamanho, de também trazer coisas para esse mercado, deixar um legado para esse mercado, né? Hoje eu vejo tanta gente que quando me encontra fala comigo que, pô, fiz teu curso, tal, aprendi, entrei no mercado por causa de você. Isso é legado, né? E como plataforma, toda vez que traz uma inovação, como essa questão do Pay After Delivery, a evolução que vocês estão trazendo, isso é legado, isso contribui diretamente para a evolução do mercado, do ecossistema como um todo. Coisas que, às vezes, outros vão colher do que vocês, nós trazemos, né? Então, eu acho que tem esse papel também, sabe? Então, muito feliz também de estar aqui, de poder estar tendo a parceria de vocês nessa nova jornada, com esse foco em PFT Delivery, foco em produtores. Está sendo bastante importante mesmo para mim, assim, de coração. E é isso, se precisarem ir de mim, trazer informação para a galera, para os afiliados, contribuir com o mercado, a gente está à disposição. Tem coisa aí nova chegando. Galera, acompanha aí, sigam o Vitor, vai estar na descrição aqui do Victor YouTube. Azeredo, _ o Instagram. É isso aí, sigam o Vitor lá no Instagram. Vai vir muita coisa boa entre Peito e Vitor, ele vai ajudar
a formar e fomentar esse mercado. Então, cara, se você quer aprender mais sobre PF Delivery, o Vitor já deu aqui o caminho das pedras. Mas Pô, se você quiser aprender baita aula. a especificidade, segue o Vitor, chama ele lá no direct. Ele é bem ocupado, mas ele sempre que pode, ele responde ali a galera. Tá? Segue ele, que ele vai te ajudar aí, te dar o caminho. Vai ter algumas coisas aí, Peito e Vitor, de educação, que a gente vai fazer junto. Não podemos revelar aqui. Mas, vocês seguem a gente, vocês vão saber em breve. E é isso aí, galera. Esse foi mais um PageCast. Bora!